O maior gesto de humildade é a nossa mensagem no vídeo de hoje. E fala do maior exemplo de humildade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos com Jesus que para ser feliz nesta vida, não precisamos de carros caros, casas chiques, mas a única coisa que verdadeiramente eu e você precisamos é de Jesus. A sua presença a nos guiar, a sua presença a nos consolar. Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Julinho Souza e quero aqui de público agradecer a você que está sempre nos acompanhando. Você que ainda não se inscreveu, faça isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, dê o like e deixe também o seu comentário logo abaixo. Estar a serviço do próximo, ter comunhão uns com os outros é de grande importância. E foi esse um dos ensinos de Jesus. Aprendemos com ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, como nos livrar da arrogância, da soberba, porque a humildade é uma das marcas do discípulo de Jesus, aqueles que seguem a Cristo de verdade. Eles têm essa marca. Vamos ler João 13, versículos 4 a 10. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. E este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Que gesto nobre de Jesus, o nosso Senhor. Lavar os pés dos discípulos. Nesta cerimônia, eu aprendo aqui algo sublime, algo glorioso e que devemos levar para a nossa vida toda, humildade. Esse foi o maior gesto de humildade. Jesus não é qualquer um. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da vida, o Criador de todas as coisas. Aqui Jesus nos ensina o caminho da humildade. Olhando para a vida terrena de Jesus, ele nada teve. Ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. O nosso Senhor Jesus nos deixou esse grande legado e nos ensina que devemos ser humildes, sempre a serviço do reino, sempre ajudando uns aos outros. Essas são as marcas do discípulo de Jesus. Eu acho interessante aqui quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, no versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro ainda não sabia que essa era uma lição importante para ele e para todos nós. Muitas pessoas dizem que aceitaram Jesus, dizem que seguem Jesus, mas não compreendem ainda que é preciso se parecer com ele. Então, para eu dizer que sou cristão, eu preciso ser, acima de tudo, uma pessoa humilde, reverente a Deus, ser manso e humilde, colocar nos pés as sandálias da humildade. Meus irmãos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho é pecado. O orgulho não combina com o Evangelho. Jesus, em toda a sua caminhada aqui, ele teve uma vida simples, viveu na humildade, sempre pronto a ajudar os outros, esteve sempre próximo dos pobres, dos doentes. A humildade nos aproxima de Deus. E olha só, ser humilde é se parecer com Jesus. Eu vejo pessoas tendo muitas posses, sendo muito ricas, mas mesmo assim, são pessoas amáveis, são humildes. Isso é algo maravilhoso.
Eu conheço pessoas ricas que não têm vergonha de se misturar com pobres. Estão sempre à disposição. São pessoas humildes. E tem algo muito importante que devemos aprender. Sabe, a humildade nos leva a reconhecer o pecado e a pedir perdão. Só os humildes fazem isso. Por isso que Jesus nos fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É preciso reconhecer que nada somos, nada temos, porque desse mundo nada levaremos. A humildade também ajuda nos relacionamentos com outras pessoas. Pois o humilde ele consegue conviver com todos. O humilde reconhece que não é melhor que ninguém e todos merecem amor e atenção. Deus abençoa os humildes. Dos humildes é o reino dos céus. Diz assim a palavra de Deus, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5, o verso 5. Os verdadeiros humildes têm a marca de Cristo. Seguem o Mestre. E foi assim, com os discípulos que estiveram com ele. E é por esse caminho que eu e você devemos trilhar. O caminho da humildade, do amor sacrificial. Assim, mostremos ao mundo que Cristo de fato habita em nós e se faz presente em nossas vidas. Pois as pessoas precisam perceber, precisam ver a luz de Cristo brilhando na minha vida. As pessoas precisam ver a luz de Cristo brilhando na sua vida. Os verdadeiros salvos conhecem a Jesus, pois eles andam com Jesus, eles têm intimidade com Jesus, em tudo se parecem com Ele. Hoje tantos evangélicos se dizem cristãos, mas não tem nada a ver com Jesus. A vida deles não representa as marcas de Cristo, ou seja, eles não dão bom testemunho, não andam na verdade, são mentirosos, arrogantes, vivem de tal forma que mais se parecem com o mundo. São, na verdade, mundanos. Os seus frutos não são dignos de arrependimento. Uma das coisas que demonstra a minha humildade é reconhecer o senhorio de Cristo, que só Ele salva e que preciso dele em todos os momentos da vida. Fora dele não há vida, não há salvação. Se parecer com Cristo, seguir os seus caminhos, os seus ensinos. Mesmo se for preciso morrer por Cristo, continuar firme com Ele, ser fiel e obediente a Cristo. Isso demonstra que estou no caminho certo, o caminho da salvação, o caminho que conduz à vida eterna, que é Jesus. Então nós precisamos aprender com Jesus. Tenham em seus corações esses ensinos. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não há ninguém melhor que ninguém. Acima de tudo e de todos, existe um Deus poderoso, grandioso, glorioso que nos criou. Estamos abaixo, muito abaixo dele. Sem Deus não existiríamos. Nada somos sem Deus. Precisamos ser humildes, nos livrar da maldade, deixar de lado a ambição, pois quem vive de forma egoísta, aquele que se acha melhor que os outros, pessoas assim estão longe de Deus, longe da presença de Deus. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios capítulo 4, o versículo 2. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3, o versículo 12. Olha como é importante a gente se parecer com Jesus. O mundo precisa ver isso em nós. Caso contrário, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Somos povo de Deus. As marcas de Jesus devem estar presentes em nossas vidas. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Lavar os pés dos discípulos não foi uma mera cerimônia. Foi um ato de amor, demonstrando compaixão, serviço ao próximo. Então Jesus nos ensina neste ato
que a nossa vida deve ser assim na prática. Amor, bondade, mansidão, paciência. Na prática, eu preciso produzir esses frutos. É minha responsabilidade como cristão viver como Jesus viveu. Só assim eu terei as marcas de Cristo na minha vida. Jesus viveu para os outros. Sua vida aqui na terra foi dedicada ao próximo. A vida só tem sentido quando ajudamos o outro, quando o amor de Cristo é presente na sua vida. Olha o que diz Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso é humildade. Assim é ser como Jesus. Jesus que nos ensinou o maior gesto de humildade. Em tudo na vida é preciso ter humildade. No trabalho, na igreja, na sociedade. Sabe por quê? Ninguém gosta de pessoas arrogantes, aqueles que se acham superiores, que ficam atrás de honras o tempo todo. Eu não preciso de honras, de aplausos, mas eu preciso do meu Jesus, do Senhor. É dele que vem a salvação, dele vem a força, a fé que todos nós precisamos. A minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu creio, eu confio nele. Que ele nos dê essa humildade e possamos na prática sermos humildes e reconhecer que nada somos, nada podemos fazer sem Cristo agindo em nós. Que a presença de Cristo seja constante na minha e na sua vida. Que Deus o abençoe poderosamente nesse dia e em todos os dias. Amém?